Olá, eu sou o Bruno Feldens, professor de Física, e nessa aula nós veremos potencial elétrico. Os objetivos dessa aula são os seguintes. Nós vamos ver o potencial gerado por uma carga em um ponto, trabalho da força elétrica, a diferença de potencial, superfícies equipotenciais e a relação entre potencial elétrico e campo elétrico uniforme. Primeira coisa é o potencial elétrico. Vamos ver, o que é o potencial elétrico? Potencial elétrico é a medida associada a um potencial da carga elétrica entrar em movimento, ou seja, a uma energia potencial elétrica, ok? Olha aí a figura, você tem uma carga Q e você tem um ponto P, a uma distância D dessa carga, aí na figura 1, ok? Esse ponto é um ponto qualquer do espaço, tá bom? Se você colocar uma carga nesse ponto P, o que vai acontecer com a carga? A carga vai entrar em movimento, né? Lembrando da lei de Coulomb. Força elétrica de atração ou repulsão dependendo dos sinais das cargas. Então vamos trabalhar no exemplo que você coloca ali uma carga positiva. Como a carga Qzão já é positiva, vai aparecer uma força de repulsão, a carga Q vai se movimentar. Então quer dizer que naquele ponto P, se você colocar uma carga e ficar segurando, a carga vai ficar parada, mas ela vai entrar em movimento se você largar. Então quer dizer, se você está segurando ela, ela ainda não está em movimento, mas ela tem o potencial de entrar em movimento. Tem uma energia potencial elétrica associada a essa carga. Se você tirar a carga, fica só o ponto no espaço. Não vai ter energia potencial nenhuma, mas tem um potencial elétrico. Por quê? Porque se você colocar uma carga naquele ponto, vai aparecer uma energia potencial elétrico. Então, no ponto P, tem um potencial elétrico. O potencial elétrico é a energia potencial dividida pela carga que você coloca naquele ponto P, como está ali na figura 2. Então, o potencial elétrico V é a energia potencial elétrica dividida pela carga Q. Zinho, essa carga aqui é a carga de prova, tá? Ou então, joga para o outro lado, vai ficar a energia potencial, é o potencial elétrico vezes a carga. Lembrando, tá? Não pode esquecer, isso é importante, que o potencial elétrico é uma grandeza escalar, não é uma grandeza vetorial, é uma grandeza escalar, ou seja, não tem direção no sentido, é só um módulo. Pode ser positivo ou negativo, depende da carga geradora do potencial. Então aí você tem um exemplo aí na figura, ó. Você tem uma carga Qzão, um ponto P. A distância entre a carga e o ponto é D. O potencial elétrico gerado no ponto P por essa carga Qzão vai ser Kq sobre D. Então, o potencial elétrico é Kq sobre D. Quem é K? K é aquela constante elétrica, tá? Não pode esquecer. Vamos ver um exemplo disso aí, como é que fica, beleza? Um ponto P está no ponto médio da reta que une duas cargas de mesmo módulo Q. Uma positiva e outra negativa. Então, observa, você tem duas cargas, aí tem um ponto P bem no meio. As cargas têm mesmo módulo, mas sinais contrários. Uma é positiva, a outra é negativa. Determine o potencial elétrico no referido ponto. Então, qual é o potencial elétrico no ponto P? A pergunta é essa. Vamos ver a resolução. Você tem o potencial de duas cargas no ponto P. Tem o potencial da carga positiva e o potencial da carga negativa. O potencial é Kq sobre D, beleza? Então, o potencial da carga positiva eu vou chamar de V', ok? Então, vai ficar mais Kq sobre D. Por que mais? Porque a carga é positiva. O potencial no ponto P gerado pela carga negativa eu vou chamar de V', duas linhas, V', tá? Que vai ser igual a menos Kq sobre D. Por que menos? Porque a carga é negativa. O potencial resultante no ponto P, o potencial total no ponto P, é a soma do potencial de cada uma das cargas. Nesse caso é V' mais V', porque só tem duas cargas. Se você pegar um problema com 3 cargas, 4 cargas, é só você calcular o potencial de cada uma delas, depois somar. Então vai ficar mais Kq sobre D menos Kq sobre D. Por que um é mais e outro é menos? Porque uma carga é positiva, a outra carga é negativa.
Quando somar as duas vai dar zero, ok? Porque mais kq sobre d menos kq sobre d é igual a zero. Então o potencial ali naquele ponto é zero. Ou seja, se você colocar uma carga ali, ela vai entrar em movimento? Não, porque o potencial é zero. Beleza?